Mas estamos aqui ao vivo, diretamente da redação do Jornal Ouvidor, onde estamos começando, a partir de hoje, um ciclo de sabatinas com todos os candidatos a prefeito de Arujá, Igaratá e Santa Isabel. O visitante de hoje é o Dr. Celso Palau, e já bem conhecido de todos nós, e para que todos tenham democraticamente as mesmas oportunidades, acertamos já na semana passada, quando foi feito o sorteio das datas das entrevistas com os pré-candidatos, que as regras dessa sabatina seriam lidas todas as vezes antes da ocorrência. Então vamos ver aqui quais são as regras, para que todos saibam antecipadamente de como vai rolar nossa conversa aqui. É vedado a todos os entrevistados, independentemente da data de realização da entrevista, pedir voto, citar coligação, partido ou número durante a entrevista. Todos os convidados serão tratados como pré-candidatos pela nossa equipe, independentemente da data de realização da entrevista. Isso em razão das entrevistas iniciam antes do registro formal das candidaturas, que só ocorrerá no dia 15 de agosto. Todos receberão antecipadamente 10 perguntas iguais, com a possibilidade do jornal elaborar uma única questão surpresa que será feita no momento da entrevista. O senhor recebeu as questões? Sim, recebi, todas. A entrevista será ao vivo e conterá 10 perguntas. O tempo de resposta de cada pergunta será 1 minuto, devidamente cronometrado e prorrogável por mais 30 segundos. As questões serão enviadas em até 48 horas da data de realização da entrevista no endereço eletrônico do candidato. O senhor recebeu 48 horas? Dia 6 de agosto. O pré-candidato que ultrapassar o tempo da pergunta, melhor, o tempo de resposta, né, terá o excedente descontado no tempo de resposta para a pergunta subsequente. Caso o pré-candidato insista por mais de 2 vezes a violação da regra em questão, a entrevista será encerrada. Em caso de problemas técnicos, como a falta de acesso à internet, a entrevista se realizará do mesmo modo, sendo gravada e posteriormente postada sem qualquer alteração ou edição. Finalmente, essas regras serão lidas antes de iniciada a série de entrevistas, com a finalidade de torná-las públicas e esclarecer que todos os entrevistados estão cientes e se comprometeram a honrar e segui-la. O principal objetivo dessa nossa sabatina é abrir espaço para que o pré-candidato apresente as suas ideias e para que você, eleitor, tenha certeza absoluta na hora que escolher o seu candidato. Nosso primeiro entrevistado nesse ciclo é o ex-vice-prefeito de Igaratá, pelo PSDB, Dr. Celso Palau. É um advogado, filho de uma família tradicional igarataense, e atualmente ele é procurador na Prefeitura de Nazaré Paulista. Dr. Palau, um prazer em ter aqui conosco. Prazer meu, Roberto, agradeço a oportunidade que você, como editor do Jornal Ouvidor, está proporcionando a mim e aos demais candidatos para expressarmos um pouco de nossas convicções, nossos ideais aos eleitores e também a toda a equipe que tem realizado esse trabalho excelente. Doutor Palau, para você, qual a principal função de um prefeito? Bom, em tese, a principal função de um prefeito seria o quê? A gestão de serviços e recursos públicos, seria a função executiva. Eu, particularmente, tenho comigo que, na verdade, o prefeito não tem uma função primordial. Ele tem várias funções importantes e dependentes entre si, além da função executiva, que diz respeito à gestão dos recursos e serviços públicos, tem também a função de representação, tanto legal do município, quanto também política. Ele que vai representar o município em juízo e vai representar politicamente junto aos demais entes públicos, né? Não só isso, ainda tem também a função legislante, né?
o prefeito é o principal articulador de leis de um município. Então, eu tenho que todo esse sistema, ele dá a importância do cargo do prefeito para o município. O senhor tem, em tese, mais 30 segundos. Está encerrado? Não é o suficiente, okay. Só complementando, então, como diz, não é uma atribuição principal do prefeito, são todas que em conjunto tornam essa função importante. O que é possível fazer em 2017 com um plano plurianual criado pelo atual Poder Executivo em nosso município? Bom, ele contemplou coisas importantes, ele contemplou aquilo que realmente precisa, na opinião? Então, todo ente público, Estado, União e municípios, eles têm que seguir uma regra determinada em relação ao orçamento pela Constituição Federal. Então, todo município tem que elaborar o plano plurianual, que seria o PPA, que fixa as diretrizes e metas para uma gestão pública. Ele é elaborado no segundo ano de uma gestão para vigorar até o primeiro ano da gestão seguinte. Nós temos também a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria o que? Ela fixa diretrizes para a elaboração do orçamento público, que é feito ano a ano para contemplar as diretrizes fixadas no plano plurianual. Todo esse arcabouço existe para quê? Para que não haja interrupção com a troca de gestão pública, que ocorre há 4 anos, dos objetivos e metas principais de uma gestão que são fixados por um período de tempo longo, 4 anos. Né? Então, mesmo trabalhando com o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária, só mais 30 segundos, fixada pela atual gestão, nós podemos imprimir o nosso ritmo e efetuar as mudanças necessárias, mesmo trabalhando com isso, porque tem metas que são fixadas a longo prazo. E mesmo assim, ela pode ser corrigida, eventualmente, a caso necessário, pela Câmara Municipal. Concluída? Concluída. Na sua opinião, quais as 3 principais medidas que precisam ser tomadas na área de educação no município de Igaratá? A área de educação, o setor que tem a maior fonte de recursos de uma administração municipal. Né? Primeiro passo, a elaboração de um plano de carreira do magistério. O plano de carreira já existe, ele tem que ser reformulado para contemplar situações que visem sempre a valorização e a qualificação dos servidores e demais profissionais dessa área, muito importante. Segundo, nós vamos implantar um programa de bolsa de estudo, de bolsa de estágio para estudantes de nível profissionalizante, técnico e universitário, oferecendo oportunidade de inserção no trabalho para muitos jovens, que é uma grande dificuldade que eles têm hoje. Além disso, também, uma terceira colocação ali, né, que seria dentro disso que nós conversamos, seria o plano de carreira, o programa de bolsa de estudos e a implantação gradativa... Eu só tenho só mais 30 segundos. Tudo bem. E a implantação gradativa do programa de escola em tempo integral, ampliando o tempo de horário de estudo dos alunos na escola e a grade curricular, oferecendo um ensino de excelente qualidade para nossas crianças. Na opinião do senhor, quais são as 3 principais medidas que precisam ser tomadas na área de saúde? As nossas medidas na área de saúde, elas foram diagnosticadas mediante pesquisa feita junto à população e que identificaram a saúde como o maior problema hoje que o nosso município enfrenta. Primeira questão seria, novamente, a implantação de um plano de carreira para todos os servidores, o que obviamente vai contemplar também os servidores da área de saúde, corrigindo distorções que hoje existem, né? Por exemplo, nós temos a mesma categoria de profissional que recebe o mesmo salário, um trabalha 20 horas, outro 40 horas. Isso precisa ser corrigido e será corrigido com essa medida. Segundo, seria o quê? A readequação dos espaços físicos, que hoje nós temos sérias dificuldades em relação não só ao centro de saúde, como aos postos nos bairros, e também uma ampliação na oferta dos serviços médicos,
que são prestados à população, no mínimo dobrando a oferta de serviços de clínica geral, ortopedia, ginecologia e pediatria. E como uma terceira, 30 segundos. a terceira opção seria o quê? A criação de um programa de distribuição de medicamentos gratuito no município, contemplando o quê? A ampliação da cesta básica de remédios distribuídos já pelo SUS e criando mecanismos no próprio orçamento municipal para que não ocorra mais a falta de recursos para aquisição desses medicamentos e distribuição à população. Ok. Na opinião do senhor, na área do transporte público, quais seriam as primeiras medidas, as 3 primeiras medidas? Primeira medida: a elaboração de uma lei de iniciativa privativa do prefeito, tornando obrigatória a concessão de transporte gratuito para os estudantes de nível profissionalizante, técnico e universitário, para todos indiscriminadamente, tornando lei e obrigatório isso. Segundo, a readequação do atual contrato de concessão, que não contempla, em períodos de férias escolares, a disponibilização de transporte coletivo para diversos bairros do nosso município. Isso precisa ser revisto e reformulado para que essa população tenha acesso ao transporte coletivo, também durante o período de férias escolares, feriados e finais de semana. E por último, o quê? Uma nova readequação também das atuais linhas existentes, linhas e horários, que venham a contemplar de forma satisfatória as necessidades da população, o que infelizmente não vem ocorrendo hoje. O senhor não vai usar os 30 segundos restantes? Não. Eu vou tomar a liberdade aqui de parar de avisar esses 30 segundos. Eu acho que o senhor tem ciência de 1 minuto, né? O senhor tem ciência. Automaticamente eu não preciso ficar... Algumas questões eu mando mais tempo, outras... E automaticamente eu não preciso ficar lembrando que são 30 segundos a mais, né? No momento que o senhor tomar o conhecimento que já passaram os 1 minuto, o senhor sabe que tem os 30 segundos. Segurança é um problema que afeta todo o Brasil. Especificamente em Igaratá, como é que o senhor está vendo esses problemas, né? E que medidas, na sua opinião, precisam ser tomadas? Bom, inicialmente, a nossa Constituição ela não prevê a segurança pública como atribuição dos municípios, mas isso não impede que os municípios tomem ações efetivas nesse sentido, de colaborar tanto com a União quanto com o Estado, né? Não só pode, como deve fazer isso. O primeiro passo que temos em mente implantar seria o quê? A criação de um plano municipal de segurança, contemplando situações para que o município possa identificar a ocorrência de crimes, quais são, como ocorrem, para poder ajudar na sua prevenção e repressão. Segundo tópico seria o quê? O fortalecimento, primeiro a reativação, que está fechado, e o fortalecimento do conselhos de comunitária de segurança, que tem que ter uma participação efetiva na elaboração das políticas públicas de segurança no município. Terceiro ponto seria o quê? O programa que já existe de vídeo monitoramento. Ampliar esse programa para que ele seja interligado ao sistema já existente das polícias, para que realmente tenha uma atuação eficaz na prevenção e repressão de crimes e tornar a localização, o trabalho desse vídeo monitoramento de conhecimento público, para que a população se sinta parte e possa colaborar com isso. Perfeito. E com relação à infraestrutura urbana, Igaratá é uma cidade, embora seja projetada, ela tem características diferenciadas, né, em relação ao seu traçado urbano. Que medidas, na opinião do senhor, precisam ser tomadas? Primeiro passo, entendemos a infraestrutura urbana como que as ações, serviços e obras que existem no ambiente urbano geridos pelo poder público. Esse é o conceito de infraestrutura urbana. Em primeiro lugar, que já é uma demanda crescente, já deveria até ter sido implantada, incluir Igaratá dentro do Sistema Nacional de Trânsito, para criar um departamento específico para que possa organizar, fiscalizar e coordenar o trânsito na cidade. Segundo, uma demanda grande da população também,
a ampliação do sistema de iluminação pública, levando a iluminação pública em bairros hoje que não tem atendimento por esse serviço. Inclusive, isso tem um efeito muito grande na segurança pública, né? Para isso, vamos utilizar os recursos provenientes da contribuição de iluminação pública. E terceiro, a implantação de um programa de construção de casas populares, que a moradia também se insere dentro do conceito de infraestrutura urbana. E nos últimos anos, esse aspecto importante foi deixado de lado. Muito bom. Atualmente, a Prefeitura de Igaratá tem bastante cargos comissionados. Numa eventual administração, quantos cargos comissionados, na opinião do senhor, seriam necessários para administrar os 10 mil e pouco mais de habitantes? Pelo que eu tenho conhecimento hoje, a Prefeitura de Igaratá conta atualmente algo em torno de 70 cargos comissionados. Isso num universo de pouco mais de 500 servidores. Se você for levar em conta que os cargos ou funções comissionadas têm que ter características de direção, chefia e assessoramento, presumivelmente você verifica que tem alguma distorção nisso, o percentual é muito grande. Mas, para não ser injusto e não fazer nada de supetão, né, como se poderia dizer, o que acontece? Nós vamos, caso eleito, realizar uma ampla reforma administrativa, identificando os cargos, né, não só os de confiança, mas também aqueles efetivos, modificando, dando novas atribuições dentro da legalidade, obviamente, e, caso necessário, também os extinguindo, né, enxugando a máquina pública para que possa haver o maior aproveitamento dos recursos de nossos cidadãos, dos contribuintes. Na opinião do senhor, qual que é a principal vocação do município de Igaratá? Eu tenho comigo que a principal vocação do município de Igaratá seria a vocação para o desenvolvimento do turismo e da prestação de serviços. Isso em decorrência do quê? Da localização privilegiada. Nós somos cortados com a rodovia Dom Pedro, estamos a alguns quilômetros de uma outra grande rodovia maior de circulação de riqueza do país, que é a Via Dutra, e alguns quilômetros também de outra rodovia importante, a Fernão Dias. Nós estamos num eixo de grande prosperidade. Nós temos que aproveitar isso para focar no desenvolvimento. Aliado ao quê? Aos recursos naturais que nós temos também, né? A represa, que é o grande motor econômico do nosso município, e entre outras belezas naturais também. O que houve até aqui foi o quê? Um crescimento espontâneo desses setores, né? A economia cresceu em torno, principalmente da represa, de forma espontânea. Eu acredito que o município possa, sim, coordenar, fomentar esse desenvolvimento dentro de regras próprias que visam o quê? A geração de emprego e renda, aproveitando essa riqueza natural e essa localização que dispomos. Bom, a última questão programada seria quais as 3 principais medidas que o município precisa adotar com relação à regularização fundiária? É um problema grave em Igaratá? Não é um problema grave? Sim. Qual é a situação hoje a regularização fundiária, primeiro temos que definir regularização fundiária, que seria o quê? É você trazer para a legalidade assentamentos que são irregulares ou clandestinos, né? Assentamentos com características urbanas, né? É assim, hoje é um problema grande, sim, né? Porque a pessoa não, por exemplo, ela se assenta nesses locais porque os terrenos são mais baratos, só que não tem infraestrutura, não tem serviço público nenhum. Ela se assenta e depois, obviamente, o quê? Vão cobrar do município que estenda a elas esse benefício. E nada mais justo, porque também são cidadãos e precisam serem integrados dentro de um contexto de legalidade. Essa regularização ela tem 2 focos, né? A regularização de interesse social e a regularização de interesses específicos. Focaremos a primeira, que diz respeito ao quê? À população de baixa renda. Para isso, vamos elaborar um plano municipal de regularização, criando uma lei específica para isso. E sem deixar o quê? De combater o loteador clandestino, que é aquele que ilude os pobres que necessitam de um lugar para viver, compram aquilo, deixam um problema para o município resolver e saem com dinheiro do bolso dando risada.
Bom, o jornal, nós temos tido algumas edições onde a gente persegue uma cobrança que é inerente à última administração, que uma herança que a atual administração deve deixar para o próximo prefeito é uma dívida de 5,5 milhões e mais um pouco, referente ao pagamento errado aos funcionários públicos. Como é que o senhor acha que pode ser enfrentado esse desafio de pagar essa conta? Bom, não é que pode ser enfrentado, terá que ser enfrentado. A conta ela já existe, né? Ela está em fase de liquidação, entendeu? A Justiça do Trabalho tem os seus trâmites, isso se transformará num precatório, né? E terá que ser pago. O que eu já tenho em mente em relação a isso é o quê? Convocar o Sindicato dos Servidores Municipais de Arujá, região, que é o autor da ação, realizar audiências públicas junto aos servidores, para nós fazermos o quê? Parcelarmos esses créditos, que o servidor ele teve um direito lesado e tem que ser ressarcido. Isso não se discute mais, até nem está em discussão. Mas procurar a melhor forma de fazer essa reparação aos servidores e que não venha comprometer a própria existência do município, para o município poder dar cabo de toda essa obrigação que ele tem com saúde, educação, assistência social, sem haver um comprometimento muito grande. Muito bom. Doutor Palal, muito obrigado por sua participação aqui na nossa primeira entrevista ao vivo. Eu desejo que nós consigamos sempre trazer as opiniões dos pré-candidatos com relação ao que o futuro lhes espera. E ajudando a você, eleitor, a escolher aquele que melhor pode servir a você, que é quem paga o salário. Uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu agradeço, mais uma vez agradeço a oportunidade que o ouvidor está dispensando, a mim e aos demais convidados, e me coloco à disposição também, que novas oportunidades tiverem que precisar da participação como candidato, estou aqui disposto a sempre colaborar.